Se você é brasileiro, com certeza já escutou a história do ET de Varginha, não já? Bem, agora, caso você não saiba, histórias de aparições e contatos com extraterrestres são bem comuns em todos os lugares do mundo. Alguns são até bem assustadores, para ser sincero. E hoje eu vou contar uma delas para você. Eu sou Ivan Lima e é um prazer estar aqui com você. Vamos lá? Bom, nossa história de hoje se passa a poucas horas depois da meia-noite do dia 19 de setembro de 1976. O lugar, a cidade de Teherã, a capital do Irã, na região do Oriente Médio. Era uma noite tranquila e silenciosa, mas uma noite normal da região desértica em que o país se encontra. No entanto, de repente, uma estranha nave surge nos céus. Esse objeto piscava luzes de várias cores, além de voar variando a velocidade de uma maneira estranha. O objeto também iluminava certas partes da cidade como se estivesse procurando algo ou alguém. O aeroporto da cidade começou a receber telefonemas de pessoas dizendo estar assustadas com o que estavam vendo. As autoridades, em primeiro momento, tentaram localizar a nave nos radares do aeroporto. Porém, aparentemente, ela não podia ser identificada no equipamento. O general, que estava no turno daquela noite, resolveu tentar localizar o objeto com os próprios olhos, para ver se aquilo realmente estava acontecendo. Bem, ele realmente viu algo e ficou assustado com o que viu. Conforme seu relato, luzes se moviam na cidade como se fossem estrelas, porém, se movimentavam de maneira organizada, como se estivessem sendo controladas por alguém do lado de dentro ou ainda alguma outra força externa. Logo, o general percebeu que aquilo tinha que ser averiguado de mais perto. 2 pilotos iranianos foram contactados para interceptar esse objeto estranho e desconhecido que vinha sobrevoando o espaço aéreo da capital. Os dois, um piloto e outro responsável pelas armas, estavam em um jato poderoso, o F-4 Phantom II, e começaram a perseguir o objeto. Quando se aproximaram dele, perceberam que a aeronave se distanciava em uma velocidade bem rápida, indo em direção ao espaço sideral. O piloto percebeu que não era seguro tentar continuar a interceptar a outra nave e começou a se distanciar. Só que logo depois de dar a volta e recuar, a nave reapareceu e voltou para o espaço aéreo da cidade. Como o caso já estava ficando bem bizarro, um outro piloto foi requisitado. Agora, 2 jatos F-4 estavam perseguindo o objeto. O primeiro piloto já havia percebido que a aeronave possuía algum tipo de refletor eletromagnético que impedia que ele fosse rastreado totalmente pelo radar. Uma informação que foi confirmada pela perseguição do segundo piloto. Esse último conseguiu se aproximar mais da nave. Conforme seu relato, a nave piscava em várias cores diferentes: azul, laranja, verde e vermelho. Conforme relatos desses soldados, a nave parecia permitir que eles se aproximassem. Isso porque, aparentemente, se realmente quisesse, poderia acelerar rapidamente e sumir da vista dos dois. De repente, o objeto simplesmente freia e para no meio do ar, parecendo estar levitando. Bem, isso é bem estranho, uma vez que, para as tecnologias já criadas aqui pelos humanos, é necessário ainda pelo menos uma hélice rodando para lutar contra a força da gravidade. Enfim, basta pensar em um helicóptero e entenderá esse conceito. O segundo piloto, que vinha no encalço da nave, quando percebeu que a nave parou, teve que se desviar rapidamente para não colidir com o objeto. Após o susto, o piloto começou a desacelerar e a retornar em direção à nave. Foi nesse momento que algo ainda mais estranho aconteceu. A nave, aparentemente, lança um objeto no ar. Conforme a descrição do piloto, esse objeto se parecia muito com um torpedo, só que feito de luz.
E para piorar, essa possível bomba estaria indo em sua direção. O piloto rapidamente armou sua defesa, que no caso seria lançar um dos seus próprios mísseis contra o objeto luminoso. Na hora que ele trava a mira do seu míssil no objeto, todo o seu sistema de comunicação com as armas falham e param de funcionar. Para sobreviver, o piloto teve que fazer uma manobra evasiva e perigosa e por pouco não escapa de ser atingido. Quando consegue se estabilizar no ar mais uma vez, tenta mirar no objeto de novo, porém, percebe que o torpedo começa a piscar e volta para a nave. Assim que o torpedo entra de novo na nave, o OVNI lança outro objeto, muito parecido com o primeiro, apesar de ser menor. Porém, esse objeto desce em linha reta para o chão e some da vista do piloto. Logo após isso acontecer, a estranha nave simplesmente decola em direção ao espaço e some de uma vez. Assustador, não é? Vale lembrar que estamos relatando o que foi descrito pelo soldado que pilotava a nave, a única testemunha visual desses objetos lançados pela nave e a pessoa que teve o contato mais próximo com ela. Apesar disso, ela foi vista por muitas pessoas. Além dos cidadãos de Teherã, que eu já falei, o OVNI chamou a atenção por sua capacidade de interferir no sistema de comunicação e de funcionamento dos jatos e dos radares. Além do momento em que aparentemente teria desligado o sistema de armas do piloto, no mesmo momento em que ele tentava contra-atacar o torpedo, a nave inibiu também o sistema de comunicação do jato. Essa capacidade do objeto também foi sentida por outra aeronave comercial que voava próximo à área do acontecimento, que ainda assim não chegou a ter contato visual com um OVNI. Lembra do último objeto luminoso que o piloto viu saindo da nave antes dela decolar e sumir? Quando as autoridades foram procurar por ele na região em que teria caído, os rádios que eles usavam para se comunicar também começaram a falhar. O episódio nunca foi explicado oficialmente e até hoje ninguém sabe direito o que aconteceu naquela madrugada. Muitos especialistas dizem que tudo, na verdade, não passou de uma sequência de erros e equívocos cometidos pelos dois pilotos que foram lançados na missão, que ainda eram jovens e inexperientes. Outros mais próximos à ufologia dizem que o episódio é claramente um contato extraterrestre e mais, que esse objeto não estava muito preocupado em passar despercebido não, viu? Bem, obviamente não sou eu que vou dizer o que aconteceu, não é? Mas e você? O que acha? Fala aqui pra gente nos comentários, beleza? Agora, continuando. Muitos anos se passaram sem nenhum outro tipo de contato em terras iranianas. Porém, acredite ou não, em 2004, outro episódio aconteceu. Dessa vez, no entanto, as coisas naquele país já haviam mudado muito. Não é como se eles tivessem se preparado para a situação devido ao episódio que aconteceu tantos anos antes. É mais porque o próprio país havia se tornado muito mais poderoso, pelo menos em relação ao armamento. Primeiro, o Irã, embora oficialmente negue, possivelmente já estava construindo armas nucleares. Isso nunca foi confirmado. Contudo, é fato que existem várias usinas de enriquecimento no país, lugares que as autoridades afirmam ser apenas para uso civil. Bem, se é verdade ou não, fato é que esses lugares, as usinas nucleares, são fortemente protegidas pelas Forças Armadas iranianas. E adivinha onde aconteceu a aparição de um OVNI? Exatamente em cima de uma dessas usinas. O objeto desconhecido surgiu rapidamente no céu iraniano, atravessou a cidade a uma velocidade imensa e simplesmente parou e começou a flutuar em um desses lugares. As autoridades acreditaram que estavam sendo atacadas e mandaram uma resposta rápida. Um comboio de mais de 10 aeronaves, incluindo jatos,
supersônicos. Os pilotos desse comboio passaram alguns minutos perseguindo o objeto, que também desapareceu depois de um tempo. No relato deles, uma nave muito parecida com a vista há tantos anos foi vista pelos pilotos. Para piorar, esse aparentemente emanava uma espécie de campo elétrico de cor esverdeada. Conforme os pilotos que a seguiram mais próximo, dentro desse campo, as peças do avião começavam a falhar. E navegar por ali era como estar no meio de uma tempestade. Acredite ou não, em 2012, outro episódio parecido aconteceu no Irã. Algo deve estar acontecendo por lá, hein? Você não acredita? Bom, enfim, o objeto de repente apareceu nos radares dos aeroportos e das forças militares. Rapidamente, 3 pilotos foram solicitados a perseguir o objeto. Eles pilotavam aeronaves poderosas, os F-14, e rapidamente alcançaram o OVNI. Quando estavam perto, porém, um dos jatos simplesmente explodiu. Tamanha força que explodiu que os peritos que investigaram os restos que caíram na areia não conseguiram explicar o que teria acontecido com a aeronave. Mais uma vez estranho, não é mesmo? Depois do jato explodir, os seus 2 companheiros que restaram acreditaram que a nave estaria atacando eles. Os 2, então, aceleraram em direção a ela e começaram a executar manobras ofensivas. No entanto, o OVNI simplesmente acelerou e foi embora. Equipamentos registraram que o objeto atingiu facilmente a marca de velocidade conhecida como Mach 10, ou seja, mais de 12.000 quilômetros por hora. Nenhum objeto criado pelo homem é capaz ainda de atingir essa velocidade. O episódio, assim como os outros 2, também continuam sem explicação. Olha, eu espero não ter te assustado, viu? Não? Então tá bom. Eu fico por aqui e deixo você aí de casa com um gostinho de mistério, né? Um abraço e até a próxima. Tchau!